bem que o presidente Bolsonaro já havia avisado. Falando sobre o desembargador Cássio Nunes Marques, ele disse em outubro do ano passado, o presidente: ele está 100% alinhado comigo. Cássio Nunes Marques, que veio a substituir o ministro Celso de Mello, não decepcionou o presidente Bolsonaro até agora. Se ele não conseguiu dar grandes alegrias ao Bolsonaro, não foi por falta de esforço. Em dezembro do ano passado, por exemplo, quando o STF discutiu se a cúpula do Congresso poderia ou não ser reeleita, 6 ministros votaram contra e 4 a favor. Já o Nunes Marques inventou um voto diferente. Ele foi a favor da reeleição para o comando do Senado de Davi Alcolumbre, que era aliado de Bolsonaro, mas contra a recondução à presidência da Câmara do Rodrigo Maia, que era inimigo de morte do presidente. No mês passado, na votação sobre a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, o Cássio Nunes Marques, se posicionou a favor do ex-juiz da Lava Jato, que na prática significava que ele colocou-se contra o Lula. Em outras palavras, de novo, o ministro votou precisamente como teria votado o presidente Bolsonaro. Agora, no último sábado, Cássio Marques, mais uma vez contra tudo e contra todos, decidiu proibir os estados e municípios de suspender as celebrações religiosas por causa do coronavírus. Ele concedeu uma medida cautelar, liberando cultos e missas no pior momento da pandemia. E ainda fez isso contrariando uma posição que já tinha sido tomada pela própria Corte. Em abril do ano passado, o STF decidiu por unanimidade que governadores e prefeitos têm sim autonomia para decretar as ações de isolamento que acharem necessárias. Então, mais uma vez, a ação de Nunes Marques coincidiu direitinho com a vontade do seu padrinho, que é o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro gosta de gente que se comporta como o ministro Nunes Marques e não gosta de gente que faz o contrário dele. Lembrando, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não fazia o que o Bolsonaro queria. Por exemplo, ele não quis demitir o diretor-geral da Polícia Federal, que não colaborava muito com os assuntos de interesse do presidente. O que o Bolsonaro fez? Bolsonaro demitiu Sérgio Moro e colocou no lugar o fidelíssimo aliado André Mendonça. Outra, o ex-advogado-geral da União, José Levi, não fez o que Bolsonaro queria. Por exemplo, assinar uma ação pedindo que o STF impedisse governadores de adotarem medidas restritivas de circulação por causa da pandemia. O que o Bolsonaro fez? Tirou o Levi e novamente pôs na vaga quem? O fidelíssimo André Mendonça, que foi substituído na pasta da Justiça pelo delegado Anderson Torres. Outra, o ex-comandante do Exército, Edson Pujol, também não fez o que Bolsonaro queria. Por exemplo, manifestar-se publicamente contra a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Lula. Bolsonaro, que fez? Despachou Pujol para casa. E na impossibilidade de colocar André Mendonça em seu lugar, acabou engolindo o nome do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que foi para não entornar de vez o caldo com o Exército. Para Bolsonaro, o Estado não é só uma extensão dos domínios dele, é uma estrutura que deve se prestar aos seus interesses políticos e à blindagem da sua enrolada família. E é por isso que lá só cabe gente 100% alinhada com o presidente. Uau!